prazer ter o Sato do Brasil, Fernando Sato, aqui no AVX Lab. Para quem não sabe, o Sato é um artista ativista que tem a formação na rua, pela urgência da rua. E, Sato, acho que você já participou de um monte de coletivo, né? Casa da Lapa, Frente 3 de Fevereiro, Na Borda, Aparelhamento e agora Jornalistas Livres já há um tempo, desde a fundação dos Jornalistas Livres, né? E esse projeto Futuro do Presente está ali dentro dos Jornalistas Livres e eu acredito que é um projeto que teve esse alcance, essa relevância, mais de 120 participantes, muito em função da sua articulação, do seu trato pessoal com cada um, uma relação de confiança. Então, conta para a gente um pouco, Futuro do Presente, aqui no AVX Lab. Bom, boa noite a todos que estão vendo. Agradeço o convite, primeiramente. Lucas, um grande amigo e um grande mestre aí, que é uma grande referência. Uhum. Eu acho que se for falar artisticamente o que eu faço melhor, acho que é justamente agregar. Acho que é esse lugar de ajuntamento, mais do que meus trabalhos de criação artística. Eu acredito muito numa força coletiva, sempre acreditei. Acho que o Lucas falou de alguns coletivos que eu participo de outros, como o Piamídia, o Condomínio Cultural, o Birico Arte. Eu acredito nessa força. Assim. Eu não é que eu não acredite na força individual, mas eu acho que quando coletivamente você estabelece parâmetros diferenciados para a criação do que quer que seja. Você tem várias visões, você tem várias histórias, você tem vários momentos de cada um que estão dentro desse coletivo, sabe? O próprio gênero, né? Você faz a diferença, as origens, né? As ascendências, que lugar da cidade, que território que ele costuma estar. Isso faz com que os coletivos, cada coletivo funcione de uma forma e tenha uma potência diferente. Não maior nem menor, são potências diferentes. E isso, para mim, é uma coisa que me faz muito feliz poder ter essa ligação com isso. Então, acho que nesse lugar, normalmente, não é porque esses esforços coletivos apareciam e eu me encantava com eles e fazia um esforço para poder estar junto com eles. Então, todos esses que você mencionou, Casa da Lapa, eu faço parte da Casa da Lapa desde o começo, fiz parte da criação da Casa da Lapa, Frente 3 de Fevereiro também desde o começo. E são coletivos, nesse caso, de arte política. E é interessante quando você trabalha em coletivamente, em processos que não sejam só nesse lugar da arte, no caso, né? Os Jornalistas Livres é jornalismo independente, jornalismo alternativo, colaborativo. Então, isso também tem outras formas de experiência nesse trabalho coletivo que também é importante e que são diferenças cruciais numa construção de ideia, de pensamento. E eu acho muito que, eu acredito muito na contaminação dos processos. Então, eu estou nos Jornalistas Livres desde o começo, em 2015. Foi o mesmo dia, aliás, que eu entrei também no movimento Moradia com o MSTC, por exemplo, que é outro movimento coletivo, né? Mas é um movimento social, quer dizer, tem outra estrutura. Então, esse caos de construções, de pensamentos, na verdade, tem um viés comum, que é uma construção coletiva. E isso você estabelece alguns pontos que eu vejo. Assim, eu posso esquecer alguns, porque eu não anotei nada, mas a formação, como que são as lideranças dentro dos coletivos? Porque o coletivo, eu não acredito, quando você fala num coletivo que é um esforço horizontal,
A horizontalidade tem seus meandros também. E é interessante ver que nos mais variados espaços, né, ou da arte, do jornalismo, ou dos movimentos sociais, esses protagonismos se formam e se constroem de formas diferentes. E aí a horizontalidade também se diferencia. Eu acredito muito numa horizontalidade que se diferencia a partir dos personagens que a constroem, que constroem cada coletivo. E isso faz com que os caminhos, as ideias, as formas de produção se diferenciem também, né? Então, é muito importante essa contaminação. Não, deixa eu te dar uma interrompida, porque a gente está muito interessado em saber como é que você aportou o futuro do presente nos jornalistas livres e como que isso foi se construindo. Por que futuro e presente? Presente para o futuro. Na verdade, são os dois lugares, né? Essa frase que é uma coisa que a gente ouve desde criança nas escolas, que a gente nunca entendeu direito o valor além do verbo. Além do verbo é bom, né? Porque eu acho que nesse lugar que a gente está, então que a gente tem muitas incertezas, a gente não pode só olhar para o passado, a gente não pode só entender o presente, mas também a gente tem que vislumbrar um futuro próximo que a gente precisa entender como que a gente vai viver. E eu acho que, nesse caso, a minha ideia era justamente entender esse momento como uma fresta de tempo. Estamos parados no tempo. Na verdade, o tempo parou, né? Claro, apesar de aqui dentro o Bolsonaro cada vez mais está num projeto de destruição de tudo, tal, mas a gente está nesse momento de uma paralisação, um momento pasmado da nossa história. E eu acho que a gente precisa ser mais ser mais reativos, precisamos criar mais reações para entender esse momento que a gente está. Então, futuro do presente, presente e futuro também é entender esse momento que a gente está, entender esse passado que você acabou de falar, que sempre se retorna, e todas as coisas que vêm desse lugar, que causam os problemas que a gente tem hoje, que ainda não foram resolvidos, mas e o que a gente pode também vislumbrar como um pensamento de futuro mesmo. E aí, eu deixei aberto, eu fui convidando, então, o que é mais importante que a imagem? Acho que ali a ideia também, a imagem, a fotografia, a imagem é uma imagem que transfere muito mais coisas do que a própria imagem, às vezes, quer passar, né? Ela tem uma frequência muito maior do que quando você dá o clique. E eu acredito que, se a gente for lembrar, se eu perguntar sobre o que você lembra sobre o movimento antirracista americano de um ano atrás, o que vocês lembrariam? Provavelmente algumas imagens. Eu lembro de um negro carregando uma cabeça de porco, por exemplo. Essas imagens sempre ficam, são as imagens que a gente tem. A gente pode vasculhar todas as lembranças que a gente tem de todos os momentos da nossa vida, sempre a gente vai trazer as imagens como um processo de entendimento da história. Então, acho que é super importante. E o principal é, então, criar uma narrativa de que pensamentos a gente tem, pensando nesse lugar de presente, futuro e passado. Então, convidei vários artistas, e não só fotógrafos. Fotógrafo é um monte de coisa, né? Tem fotojornalistas, que os jornalistas livres têm toda uma colaboração gigantesca. Mas tem os outros fotógrafos que trabalham com ensaios e nichos um pouco mais seletos. Tal. Como também, eu não acredito a fotografia só como fotografia. Eu acho que a imagem pode ser construída de outras formas. Então, se você é um artista de intervenção, se você faz uma ação na rua, é importantíssimo, e é isso a gente aprendeu na nossa geração dos grupos Zona de ação, né?
Cubo. Cobaia, Contrafilé, Jari, Frente 3 de Fevereiro, que a documentação é a coisa mais importante, às vezes, das ações. O que é uma ação, uma intervenção, se ela não é documentada? Vira nada. Então, essa imagem, essa fotografia das ações que você provoca também são contadas dentro do projeto, né? Como também a fotografia como parte do processo. Então, o seu critério era estender a ideia de fotografia, era pensar na documentação, na alguém que faz ensaio fotográfico, alguém que faz fotojornalismo, ter uma diversidade. Né, que utilizem a fotografia como parte desse processo. Pode ser o processo final, pode ser uma introdutório, ou pode ser o processo mesmo, a parte do fazer. E aí eu comecei primeiro eu fiz uma convocatória com um texto falando sobre tudo isso que a gente está conversando agora, um textinho, e convidando as pessoas. E isso eu fiz, essa coisa, né? Eu tenho esse lado de coletivo, então fico sempre vendo quem são a gente como jornalistas livres. Eu como jornalista livre já tinha contato com vários coletivos de fotografia, várias redes de fotografia, vários festivais de fotografia. Ao mesmo tempo, minha participação nos coletivos artísticos, eu também tenho um conhecimento de vários outros coletivos, e a Casa da Lapa, principalmente, Birico, a gente trabalha muito com as periferias, né? Trabalhou muito com as periferias, a Casa da Lapa com direito à cidade, o Birico com uma região vulnerável ali da Cracolândia. Então, você começa a conhecer vários coletivos, vários agentes periféricos de outras regiões do país, de outras comunidades menores, que você vai começando a entender que produção de imagem, que produção de narrativas existe em qualquer lugar, né? E como o papel jornalístico dos jornalistas livres é aumentar a voz, porque essa voz já existe, todas as vozes já existem, amplificar as vozes dessas vozes que às vezes não são ouvidas. E nesse caso do projeto Vamos mostrar um pouco para a gente, Sato? Mostra aí para a gente, enquanto você vai comentando alguns aí da sua escolha. Tá, eu tenho que fazer o share. Você não tem uma página específica, né? Porque o que acontece? Como é um site colaborativo, a gente não fez uma aba. Até está se pensando agora, finalizando, a gente fazer uma aba mostrando todos os projetos. Mas ele é uma notícia também, né? Ele também é jornalismo. Isso que é arte, é uma visão própria, mas é jornalismo também. Então, o que é postado, as matérias são postadas, os ensaios são postados como matérias também. Então, ele aparece aqui, já tem mais de 120. Na verdade, tem próximo de 150, contando todos que ainda vão ser publicados, que ainda estão nessa fila ali de ensaios que estão sendo publicados, né? E aí você tem essa possibilidade de fotógrafos super já reconhecidos, como Rogério Assis, Marlene Bergamo, junto com secundaristas, por exemplo, fotógrafos secundaristas, sabe? Artistas secundaristas que estão aí. Então, aí eu vou mostrar alguns, deixa eu ver qual que é o primeiro. Primeiro, eu vou falar sobre um fotógrafo, esse foi o primeiro primeiro ensaio foi feito. Uau, ensaio número um. Foi o ensaio número 1, que é do Renato Stockler, que é um grande fotógrafo. Ele já tinha alguns ensaios, aí eu falei, mano, vamos falar disso, porque nesse começo ainda, era esse momento que a gente não entendia o que era a pandemia. E esse momento desse que a gente estava, entendeu? A gente não entende até hoje. Mas, então... Maio, né? Maio do ano passado. Né? Estava começando a ficar grave. Vai fazer um ano, né? Olha que loucura. É. Então, porque sentimos ausências, que era esse primeiro momento em que todo mundo ficou assustado, e quem pôde, né? Claro, muita gente não pode, porque tem que trabalhar, porque tem que se virar, tem que sair fora, tem que fazer as coisas. Começou a se isolar, ter um isolamento que foi meio, ainda nesse momento,
que era um isolamento de cada um ainda. Quem podia, falou, mas não vou... Né? Realmente o negócio parece que é grave. Ainda quando você nem sabia qual era a gravidade da parada. Né? E aí o Renato trouxe essas fotos que ele fala sobre essa ausência, né? Sobre esses silêncios. Né? Então, eu achei super bonito para a gente começar, para entender que era um momento diferente e que dentro desse momento diferente que a gente tinha, era uma fresta de tempo que a gente está até hoje, quais são as mudanças que a gente estava vendo? Né? Muito mais, talvez, o bacana, acho que o barato desse projeto é que ele foi se transformando também. Então, nesse momento, ainda a gente não entendia que momento a gente estava passando. Até onde? Um tratamento assim com o vazio, né? Com o esvaziamento. Vazio, o silêncio. Né? Tem muito do silêncio, assim. Então, acho, naquele momento, ainda não era um isolamento provocado, preciso, mas você já via um certo medo, você tem isso um pouco nas fotos, né? Um movimentar-se não tão grave, um movimentar-se meio esparso. Tem uma certa um lirismo até quase, né? Muito, muito lírico. E ele tinha um outro trabalho que era mais porrada. E eu quis começar com essa visão lírica para entender que é poesia também, sabe? E ter essa visão poética da situação que a gente se encontra, né? E do que a gente pensa como futuro, como memória e tudo. Mas a gente tenta ver outros trabalhos também. Aí, o que eu achei a partir daí? Vamos ter narrativas das mais diversas. Se não tiver diversidade de narrativas, a gente não está compondo um documento histórico sobre o pensamento de mundo realmente que abarque o país inteiro. E eu acho que o importante é isso. Então, eu vi por exemplo, o Edgar Canaico, eu conheci ele na internet. Eu fui vendo tal, e, de repente, vi uma matéria sobre um prêmio que foi dado para o Edgar, e aí falava-se sobre o trabalho dele e tal, e não era só fotos maravilhosas, entendeu? Ele tinha uma ligação realmente de mostrar o momento que a nação dele estava passando, que são os Chaqueirabá. Então, o Chaqueirabá, ele acho que tem Minas, tem também no Centro-Oeste, eu não sei direito, tem várias regiões. E o trabalho dele mostra, principalmente, de dentro, as narrativas indígenas do povo Chacriabá. Sempre tem uma imagem que abre o projeto, eu acho essa imagem fantástica, né? A vida pede mais que um banco. Essa imagem é fantástica, provavelmente foi numa dos atos que foram feitos, talvez em Brasília, na TL, mas ele mostra quem é o povo Chacriabá. Quem é? Só que ele mostra de dentro. Você vê, acho que a fotografia te permite isso, o grau de intimidade que existe entre fotógrafo e fotografado, você percebe isso. E quanto maior essa intimidade, e quanto maior a relação, diferentemente que ela seja, ela traz uma nova narrativa. E aqui você percebe muito no trabalho de Edgar. Essa é a Célia Chacriabá, que é essa primeira foto de cima, que é uma liderança gigante do povo Chacriabá. Enfim, tem um trabalho de política muito grande ali. E ele mostra esse povo, qual que é a cara. Mas, mais que isso, você vê que o fotografado conhece quem está fotografando. Então, existe uma relação diferente mesmo. E ele falou, quando a gente começou a conversar, eu queria falar do meu povo. Eu falei, mano, você fala o que você quiser. Isso é uma coisa, por mais que eu converse com os artistas sobre, olha, eu gostei daquilo, pô, bacana esse tal, se for nesse caminho, mas, cara, eu não modifiquei os caminhos que existiam.
não quis, não é, nunca curti. Eu acho que o meu trabalho de adorar ser trabalho coletivo é justamente por causa disso. Então, Para mim, isso que você fala é a motivação e um conceito inicial, é isso? Sim. Se ele quer fazer um trabalho, eu vejo um fotógrafo, gostei do seu trabalho e tal, mas eu estou fazendo outro trabalho aqui sobre as gaviões da Fiel, porque agora na pandemia eles estão trabalhando socialmente ali e tal. Eu falei, beleza, vamos nessa. Eu acho que o importante também é o artista mostrar o que quer mostrar. Porque se ele está afim de mostrar aquele trabalho, é porque tem uma verdade naquele trabalho, entendeu? Normalmente é isso, e acho que isso é muito importante. Então, isso você vê nas fotos do Edgar também. E é muito louco que, né, ele fala sobre o silhouette, resistência, né? E a última foto é colorida. E essa foto última é tipo lá na frente, sabe? Enquanto todas as outras mostram o dia a dia do povo de Jacareí, aquele mostra o futuro, aquele mostra o que ele está imaginando. E o que é o pensamento futuro, é a floresta também. Então, eu acho que esse ensaio se fechou brilhantemente, assim. Entendi. Ao mesmo tempo, também. Então, quem são essas... Se eu quero falar, se eu quero mostrar um pensamento sobre a cultura negra, sobre o momento que a população negra está passando, tem muitos... É importante ter muitas narrativas de muitos fotógrafos e fotógrafas negras e negros que falem sobre o próprio momento da vida deles, né? Então, tem vários ensaios. Eu peguei um, que é o do Distopia, que é do Roger Silva. E ele faz um trabalho de intervenção também. Esse espelho, ele traz esse espelho com algumas notícias né, de jornal e tal, que falem sobre o momento e ataques que o povo negro sofreu, por exemplo. Então, ele traz... É preparado, o espelho vem com esses dizeres, essas inscrições? Vem com esses dizeres. Nesse caso, sim. E aí ele tem o reflexo ainda em cima do material que ele já coloca no espelho também. Alguns ele coloca, alguns não. Então, tem uma criação... Tem uma ludicidade ali. E poesia também, sobre assuntos super importantes que tem que falar. E ele separa bastante, né? Ele coloca toda o que é as coisas que estão afetando eles, na verdade. Então, a bala achada, a fome, a mulher, o caos, a LGBTQ-fobia, o racismo, o suicídio, enfim, então ele cria essa narrativa. E assim, tem várias narrativas, tem vários fotógrafos periféricos ou centrais, de várias regiões do país, que são negros e negras que têm as suas narrativas. E eu acho super importante, né? Também, aí a gente vai para um outro aqui, isso eu acho bem interessante. Sim. Esse todos são interessantes, né, Sato? Eu acho que... Oi? Todos são muito interessantes. Então, são todos. Eu acho que todos têm... Eu gosto muito de ver. Tem vezes que eu fico... Às vezes eu estou meio deprimido e fico percorrendo os ensaios, que já foram... Eu vou vendo. Porra, todos têm suas narrativas, cara. E são próprias e são experiências e é diferente de cada um. Acho super importante. Que está criando, tem 120, 130 ensaios já produzidos, se chegar a 200, que seja, aí você tem uma gama de informações, de formas de pensamento, que aí você pode construir uma narrativa geral, um pouco geral, claro que não é total, mas que abarque mais um pensamento geral sobre o que a gente está passando, né? O João Paulo, por exemplo, ele é fotojornalista, ele é do Jornalistas Livres, é um colaborador do Jornalistas Livres. Aí eu fiz uma convocatória também no Jornalistas Livres, aí eu falei, ele falou, legal, mas não sei o que fazer. Eu falei, estou indo lá para o Pantanal, na época das queimadas.
E aí ele fez várias fotos dos animais. O João Paulo fez uma foto super reconhecida da época das queimadas, que foi aquela foto triste de uma onça morta na beira da estrada. Quase em movimento, assim, parece, né? É incrível. E ele, enfim, ele sofria muito com as imagens e tal. E aí ele começou a mostrar os trabalhos que ele estava fazendo lá. E aí eu vi esse material e falei, cara, isso é foda. Porque a gente está vendo os animais, a gente está vendo as coisas que estão acontecendo. Porque o lance também de ser ensaios artísticos é também para sair da imagem do dia a dia do hard news que os jornalistas livres, Mídia Ninja, Brasil de Fato, toda a imprensa alternativa faz do que está acontecendo, né? Então, são visões também um pouco mais dentro, sabe? Um pouco mais para dentro do que a notícia que é colocada no dia a dia. E aí, esse trabalho ele fala do êxodo, são as fotos antes de eles entrarem dentro das queimadas. Então, só que tudo era essa imagem. Eu falei, cara, esse cinza. As fotos são PBs, mas é esse cinza, essa fumaça que você não vê totalmente, né? Então, toda a sua paisagem, na verdade, além do fato do fogo, é um apagamento da imagem que ela é realmente. Então, mesmo nos lugares que ainda se tinha floresta, ela era cercada por essa fumaça. A fumaça, ela invadia todos os lugares. Entendeu? Mais que o fogo, ela ia mais a distante. A fumaça chegou em São Paulo, né? Então, esse trabalho eu acho fantástico, super bacana, e é um dos ensaios que eu mais gosto. Assim, quer dizer, é difícil, porque estamos sofrendo até hoje, né? Esse ano continua as queimadas acontecendo, quer dizer, isso é um pensamento é um pensamento futuro. Isso é possível manter isso? Como que a gente tem que lutar contra isso ou não? Então, é esse o lugar também que a gente precisa colocar, e acho que alguns ensaios vão nesse lugar também, no pensamento futuro, do que a gente precisa para parar com isso. Bom, gente, aqui, então, agora eu vou mostrar um outro ensaio. Deixa eu achar ele aqui. Aqui. Esse chama-se Puta Quarentena, né? Olímpia Loló. Eu conheci ela aqui no Brasil. Ela também é fotojornalista. Na época, ela estava trabalhando para a Mídia Ninja. Conheci ela numa cobertura, não lembro, acho que era... Não sei se era o 8M. E aí, depois, quando eu comecei o projeto, eu entrei em contato com ela. Ela não estava mais morando aqui, ela é chilena. E agora ela estava, na pandemia, ela estava morando na Espanha, numa daquelas ilhas Baleares, não lembro qual das ilhas é. Sardenha, não lembro. Sardenha é Itália, né? Uma da Espanha, do Mar Mediterrâneo. E aí ela trouxe esse projeto, que já era um ensaio que ela já estava produzindo há muito tempo. A Olímpia fez um trabalho falando sobre como que estava o processo da pandemia e com as garotas de programa, as prostitutas, no caso, chilenas, né? E ela já tinha um trabalho grande que ela estava fazendo sobre isso, e eu falei, vamos aí. Se é o que você quer mostrar, vamos aí. Tá, as fotos estão lindas, tal, vamos fazer. E o interessante, assim, que ela é uma garota de programa. Né? Então, também é uma narrativa muito mais especial, porque existe uma proximidade muito grande. E ela discute o papel do Estado, como que estão sendo feitas, como que estão sendo apoiadas, assistidas essas mulheres, né? Nessa pandemia. Como que está sendo o trabalho delas? Como que auxílios emergenciais elas pudessem ter nesse momento? Então, ela fez um trabalho super bonito com essas prostitutas lá de Santiago, e que você vê essa proximidade que tem, porque é uma pessoa que faz parte desse processo, né?
Então, eu acho, você vê novamente, o fotografado e o fotógrafo, né, e a fotógrafa. O que essa proximidade, às vezes, pode mudar a narrativa das imagens. Então, Me lembra muito Nangoldin e Diane Arbus. A Diane Arbus tinha uma frase, Sato. Nangoldin falaram também, já quando eu coloquei, postei esse... tem isso. Eu acho... Eu estou falando mais da forma de envolvimento. A Diane Arbus dizia: se eu fotografo alguém nua, uma pessoa nua na cama, é porque eu também estou nua na cama. É uma relação de igual para igual, de proximidade, de envolvimento, né? Que sim, e acho que você percebe isso nas fotos. Existe uma relação muito grande. Existe também uma liberdade muito maior. Existe uma abertura, estar muito mais protegida com a Olímpia fotografando. Então, acho que a verdade que isso atingiu, esse ensaio, foi muito grande. É um dos ensaios que eu mais gosto, na verdade. Também. Enfim. E aí a gente procurando... esse é um outro ensaio que eu queria mostrar também, essa coisa do momento que a gente está passando. Então, tem o futuro. Alguns falam sobre um futuro. Alguns falam sobre a memória. E alguns falam sobre o que a gente está vivendo. Se alguns falam sobre o próprio isolamento, sobre um governo acéfalo, o Rafael ele é um fotógrafo, ele mora em Manaus. E ele viveu a tragédia que Manaus viveu há uns meses atrás, durante a pandemia, quando faltava tudo, não tinha mais vagas, não tinham vagas nem nos hospitais, não tinham vagas nos cemitérios. No final faltou, no final não, mas o momento crucial, faltou até oxigênio. E eu já estava conversando com o Rafael há um tempo sobre o ensaio dele. Cara, eu falei, mano, e aí quando deu o problema principal do oxigênio, eu falei, vou entrar com o seu ensaio agora, velho. E aí a gente colocou, e assim, são fotos que ele tem um tratamento das fotos, lembra um pouco do Cravo Neto. Era o Cravo Neto é o fotógrafo ou o Cravo... O Mário Cravo Neto. Qual que é o fotógrafo? Mário Cravo Neto. Mário Cravo Neto. De uma subexposição das imagens. O Mário Cravo Neto, claro, trabalha as fotos. Também eu estou falando de referências, claro, né? Tipo a Nangoldin e tal. Era coloridas, né? Então você vê as cores subexpostas. Tal. Nesse caso, são fotos PB. Mas tem essa subexposição. E isso traz uma dramaticidade, uma tensão, aqui eu vejo a falta de oxigênio. Nessa forma como esse ensaio foi produzido, como essas imagens foram editadas. Então, você percebe, e aí aqui tem todo o processo, várias comunidades ribeirinhas que não tinham tratamento, trazendo os moradores para Manaus, e aí começou a faltar vaga nos hospitais e tudo, você percebe isso, onde eram colocadas as macas, onde os mortos ficavam. Quer dizer, essa foto de cima, eu acho uma foto, me lembra Marrá, aquele trabalho, como chama, que é o Marrá na banheira. Uhum. Então, me lembra muito essa foto que eu não lembro dessa obra, que é do Marrá, morto na banheira, né? Quer dizer, esse lugar, as pessoas não podiam mais ir para os hospitais, até certo ponto tinham que ser tratadas em casa ainda. Quer dizer, é uma tristeza, uma raiva também, sabe? Exato. Eu perguntei aqui para os universitários e o Marrá, o título é Marrá assassinado, o que dá um outro sentido para isso também, né? Sim. Porque essas pessoas, de alguma forma, estão sendo assassinadas, né? Exatamente. Eu acho que de 1793, Jacques Louis David. É culpa total desse governo que está.
a situação que chegou. Manaus, é um absurdo o que aconteceu com Manaus. O que o Pazuello fez com Manaus, ele soube do que estava acontecendo, soube da falta de oxigênio, e ele não fez absolutamente nada durante 5 dias. Que eu posso chamar disso? Não. Eu sou muito emocional também. Então, quando começou a Manaus a virar esse caos, putz, já cheguei no Rafael, falei, cara, eu acho muito importante ter um ensaio seu, eu acho lindas essas fotos, são tristes, elas embrulham, mas ao mesmo tempo tem que ser vistas. E ele mandou material, e são essas fotos que eu acho realmente narrativas fortes de um momento super triste que a gente viveu e ainda está vivendo. Espero que a gente não viva mais, mas está bem difícil. Então, as pessoas eram tratadas nos estacionamentos, elas não podiam sair das ambulâncias. Então, E só que ele continua, esse ensaio é super extenso. Então, aqui também, já quando as pessoas faleceram, e a ida para os cemitérios. E aí você vê também, olha, a quantidade de pessoas que estão sendo enterradas. A forma que são valas coletivas, você, enfim, olha só como as cruzes colocadas. Do jeito que permite, que o tempo e a circunstância permite, né? Caramba. Exatamente, não é? Esses profissionais aí, os coveiros, cara, eles estão passando também, entendeu? Toda noite, olha a quantidade de cruzes. Essa região aqui, eu perguntei para ele, é uma parte que nem era... É uma parte, tá vendo que tem árvores ainda, é uma parte que nem era de cemitério, estão colocando. Estão se usando lugares que nem era para ser covas e que está sendo feitas essas covas. Aqui o desespero, o cansaço do coveiro, né? Então, são tristes, mas são necessárias, são narrativas necessárias para a gente entender esse momento, entendeu? E eu acho que a gente tem que colocar tudo, entender realmente, entendeu? Ideias de felicidade, de pensamentos de um novo mundo que a gente pode viver, mas também o sofrimento que as pessoas estão passando aqui. Então, esse projeto vem nesse lugar também, entendeu? Enfim. Uma colorida, fumaça antifascista, que ótimo. Então, e esse é um lugar também que eu queria mostrar, que a gente está falando de fotógrafos, né, de fotografia como ela mesma, mas aqui também como que é a arte, as intervenções, as ações diretas, as performances, os artistas que fazem essas performances e essas intervenções podem também, elas mostram imagens sobre o que vivemos, né? Sobre o que queremos, sobre o que pensamos e lembramos. Então, eu também trago, claro que a imagem tem que ser potente, porque é um ensaio de imagens, então, mas eu trago, tanto que esse aqui, por exemplo, não tem o artista, é o hashtag Fumaça Antifascista, que é um trabalho de artístico, coletivo, anônimo, que fala sobre a fumaça antifascista, que tem um lugar, né, que a fumaça sempre tem várias simbologias, né? E as cores que são usadas das cores da antifascista, das cores do movimento antifascista original, né? Vermelho e preto. Mundial, Né? E que foram colocadas, e no caso aqui, a ressignificação desse trabalho, você percebe que, eu vou mostrar as outras fotos, elas estão em ambientes de luta, né? De movimentos de luta. Isso é em cima da ocupação 9 de julho, né? Movimentos de luta. Aqui, nesse caso, é a ocupação 9 de julho, lá no teto,
E aqui era no nosso Black Lives Matter, né? Vidas negras importam, aqui no Largo da Batata, aqui também era aqui não é na região lateral ali do Largo da Batata, aqui é na região central. Então você vê e como que essa ação é documentada e vira uma imagem potente sobre um momento e sobre uma ideia sobre o momento que a gente vive, um momento político. Aqui você vê uma crítica política claríssima, né? É uma relação entre levar a fumaça a um determinado lugar, ressignificar o lugar, pontuar isso, afirmar isso através de uma foto, né? Não é uma foto que vem já como uma investigação, uma documentação. A foto é pensada em função da fumaça também, né? Exatamente. E eu acho que isso os coletivos de arte política dos anos 2000 são referência nesse lugar, do entendimento que a documentação faz parte do trabalho, né? Acho que tanto Cobaia, quanto a Filé, Bijari, 23 de fevereiro usavam isso claramente. Então, a ação vem diretamente com a imagem que isso vai... e o pensamento que essa imagem vai mostrar. Então, e aqui a fumaça antifascista é totalmente isso, é totalmente criada a forma, né? Os fotógrafos que fazem a documentação desse projeto são grandes fotógrafos, então tem um pensamento de enquadramento, de pensamento estético, uma preparação. Tem muita discussão também de celular, né? Muitas são de celular que eu sei. Sim, tem várias. Essa foi até feita na Europa, eu não lembro que país que é, porque a fumaça antifascista pode ir para qualquer lugar, né? Também tem isso. Essa foi feita no celular. Um cara aí. Que é na escadaria Marielle Franco, aqui, que foi feita por artistas, também anônimo, também coletivo, ali na rua Cardeal Arco Verde, aqui em São Paulo. Então, essa força imagética também é muito importante. A fotografia como parte de um processo de uma produção artística, né? E que também é informação, na verdade. Aí eu vejo muito essa contaminação dos processos como uma parte importante. Então, nos Jornalistas Livres, isso também é interessante estar ali, porque é uma narrativa, né? Você colocar a fumaça antifascista em homenagem, lembrando os 3 anos que aconteceu agora, de impunidade desde o assassinato de Marielle Franco, essa imagem é jornalística também. Quando você junta a fumaça antifascista, junta a imagem de Marielle Franco e fala sobre a impunidade, é jornalístico também. É um ensaio super bacana, entendeu? Que eu acho que tem uma força de algumas narrativas. Esse trabalho, por exemplo, não tem uma narrativa só. São várias narrativas dentro de um mesmo trabalho fotográfico, né? Imagético. Então, eu acho super forte. Não tem artista, o nome do artista. É isso aí, gente. A arte, às vezes, é anônima. Esse é um outro trabalho que também é um trabalho de intervenção dentro da imagem, só que é uma intervenção digital. São fotos aéreas, o trabalho é de uma dupla, do Leandro Lima e da Mariana Beltrão. Então, foi nesse momento, você vê pelo número 123, é um ensaio faz pouco tempo atrás. O que aconteceu? Eu já tinha visto esse trabalho do Leandro nas páginas dele, e aí eu falei, adorei esse trabalho, acho importante, a gente não falou sobre isso, porque também o que eu posso ajudar é entender que tem vários temas que poderiam ser abarcados nos ensaios e que ainda não foram tocados, porque, enfim, não foram tocados. E aí eu vou, né, nessa procura, nesse estar em todos os lugares,
eu vi esse trabalho, eu falei, cara, e a gente falando, e o Bolsonaro falando sobre os militares e falando sobre que não iam tirar ele de jeito nenhum, que isso não ia acontecer, e aí toda a crise dos generais, do ministro da Defesa, e aí você vê uma possibilidade de golpe, e aí, na semana que aconteceu todo esse processo, a gente entrou com esse ensaio deles, que é esse material, que é uma montagem digital, né? Então, são fotos aéreas com esses tanques verdes, que chama realidade aumentada, esse ensaio. Esse ensaio, que eu acho aqui só se mostra, né? Acho que não tem tantas narrativas quanto o trabalho da fumaça antifascista, mas é uma narrativa importante de um momento que a gente ainda precisa se ligar. Não acho que foi totalmente desvinculado a possibilidade de uma intervenção. Ela continua sempre pairando, quase como uma ameaça. Não vai haver impeachment porque vai cair na mão militar. É uma perversão, né? É muito perverso. E, na verdade, são várias cordas, mas o mais fraco, sabe, é nós ali, né? Enquanto eles ficam disputando esse centro do cabo de guerra, né? Então, é um momento perigoso. Por isso, eu acho muito interessante ter esse projeto também aqui. Acho que vocês querem... Tá bom, exato. E continua o projeto, então. A ideia é continuar indefinidamente. Olha, enquanto a gente tiver essa fresta de tempo, enquanto a gente tiver... isso é outro... tem mais... Pode falar de mais 2 trabalhinhos? Vamos lá, Pio Figueroa. Vamos lá, vamos fechar com Pio. Pio. Então, esse é um trabalho muito interessante também, que é a transformação de imagens que foram captadas, né? Também a fotografia, a imagem, como uma transformação dela mesma. O que o Pio fez? Eu acho um trabalho muito importante, sim. Um ensaio super importante. Existiu aquela gravação que foi mostrada para todo o Brasil daquela reunião, famigerada reunião ministerial do Bolsonaro com os seus ministros. Foi aquela reunião que a Damares falou que tinha que passar por cima do STF, foi quando... Salles falou da boiada. Para passar a boiada. O Guedes falou para acabar com as pequenas empresas. Exatamente. Ali mostrou-se o que era esse governo. Quer dizer, quem quer realmente se importar com o país que a gente vive, entender ele, ali não precisava de mais nada, na verdade, sabe? Não precisava de um STF... Bom, enfim. E aí o Pio, entendendo a importância desse momento, ele fez uma nova imagem em cima das imagens que foram geradas dessa reunião. E aqui você vê cenas de um crime. Então, é quase... E também eu acho que até o formato dela são imagens no ar, são imagens que a gente reconhece de filmes antigos que falam sobre crimes enfim. E aí ele recuperou as imagens, algumas imagens dessa reunião e as isolou completamente e trouxe esse lugar dando ênfase exatamente a cada personagem e as suas barbaridades que foram faladas nessa reunião. Então tem o Bolsonaro, Moro, que ainda fazia parte, né, que faz parte desse processo todo, para a gente também não esquecer disso, o Paulo Guedes. Eu consigo ouvir o Guedes falando a frase dele aí, consigo ver a do Salles aí embaixo. Essa aqui do Salles. Weintraub, gente. E aqui você vê que é um governo... Alguns já foram saídos e tudo, né? Mas esse Salles ainda está. Ele está continua causando a destruição da Amazônia, do Pantanal. Conseguiu demitir o delegado que o criticou hoje. Então, é um trabalho que eu acho
fantástico, é uma narrativa, e é isso, ele dá outra importância para a foto, outra narrativa para a foto. Trabalho gigante, eu acho muito bacana. Grande Pio Figueiredo. Muito bem, Sato. Um fio de meada que dá para a gente entender o país. Tá? Porque entender o país, entender uma hora eu mencionei o termo drama, mas você corrigiu, é tragédia. É tragédia. É uma tragédia. Então, você vê... Então, se a gente vê, eu sempre tivesse paciência de ver, depois que a gente vai ter que chegar uma hora e terminar eles. É que o momento continua a gente continua nesse momento. Eu gostaria de terminar quando a gente ter um respiro, um futuro possível. Como demarcar, assim? Como demarcar? Ok, aqui a gente tem a possibilidade, temos uma possibilidade de respiro, temos agora uma luz que a gente possa deixar ela ligada e lutar para que ela fique ligada. Eu gostaria de ir até esse lugar. E porque a gente ainda é um momento que a gente está se entendendo, cara. Né? Como que vamos viver daqui a 2 anos? Ninguém sabe. Se alguém disser que sabe, é mentira. Aqui no Brasil, não dá para saber. Aqui a gente chegou num buraco realmente muito grande. E é triste, porque você também, a gente viu uma possibilidade, né? A gente viu coisas acontecendo. Sim. E é muito triste isso. Às vezes os jovens, assim, muita gente jovem, não viu esse Brasil possível, que mudou em algumas coisas, que foi importante, entendeu? Que deu novas vozes, que abriu possibilidades, assim. E isso está se fechando novamente, sabe? Aquelas tempestades e que se abre uma luz, o sol sai e depois se fecha tudo novamente. Então, eu quero mais dessa luz, eu quero mais esse sol, eu quero mais cores de sol. Então, eu quero manter esse projeto para essas narrativas acontecerem, né? A gente chama quem está vendo a gente aqui a entrar nos Jornalistas Livres, coloca ali, é interessante não ter uma aba, busca, né? E assim, futuro do presente, presente do futuro, se perca no site. Tem várias coisas sendo faladas, né? A gente fala sobre direitos humanos, a gente acredita ainda que a gente, Jornalistas Livres, acredita nesse país ainda, entendeu? Então, e eu convido também, o projeto ainda está acontecendo, vocês são criadores de imagens, e olha, tem gente que trabalha com vídeo, que também mandou material e que se foi transformado em imagens fotográficas. Quer dizer, todos os artistas que eu mostrei que podem trabalhar a imagem, né, como fonte de uma narrativa, quem quiser participar, posso dar um e-mail para... Sim. Não, vamos fazer o seguinte, eu estou no Instagram como Sato do Brasil. Entre em contato lá, me manda uma mensagem box e a gente começa a conversar. Gostaria muito que tivesse cada vez mais narrativas de todos os lugares do Brasil, como é o caso que está acontecendo. E é isso, gente. Eu acho que tudo isso é para pensar que a gente merece ser feliz um pouco, a gente merece um país que a gente possa sonhar coisas, entendeu? A gente está sendo impedido até de sonhar. Então, a gente precisa de um país que a gente possa sonhar, que seja possível sonhar. E eu acredito nesse país ainda, os jornalistas livres acreditam, a Casa da Lapa acredita, o Condomínio Cultural acredita, o Aparelhamento acredita, um monte de gente, um monte de coletivo, pessoas, movimentos sociais acreditam nesse país, e é isso aí, eu acho que vamos nessa, mano. Eu tenho o prazer de participar do Futuro do Presente também, com trabalho lá, e fica a dica aí, hein, pessoal, Sato do Brasil no Instagram. E, Sato, é um desejo contraditório, né? Como você falou, assim, que você vai parar quando houver uma trégua dessa malvadeza que acontece hoje na nossa vida. Então, eu desejo que você acabe logo com esse projeto, que ele tenha um fim, né? Acho que é isso. Eu também quero. Eu quero que acabe logo.
Eu torço para que acabe logo também. Sato, um prazer. Adorei participar aí. É um prazer, assim. Lucas Mambosi, um grande amigo, antes uma referência, hoje um grande amigo. É um prazer fazer trabalhos com você, estar na rua com você, em territórios de luta. E vamos nessa, acho que é essa parada. Não temos como não lutar e não sonhar. Obrigado, Sato.